Querido, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Primeiro livro aí do Novo Testamento, no capítulo 1, a partir do verso 18. Mateus. Enquanto alguém acende a luz ali para mim, por gentileza. Mateus capítulo 1. E o tema está aí. Não tenha medo. Mateus 1, a partir do verso 18, que eu estarei lendo na NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: a inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, o Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Ponto. E que o Senhor, nosso Deus, abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Querido, está chegando uma das datas mais lindas e importantes para mim. Eu sou apaixonado pelo Natal. E quando vem essa data, é óbvio que a gente vem recordar essa história. Que lá em Belém, sob o silencioso e repleto de estrelas, cumpriu-se uma promessa antiga. Maria, uma jovem simples da cidade de Nazaré, carregava no ventre um mistério divino. Um anjo, enviado por Deus, apareceu a ela e anunciou: tu fostes escolhida para gerar o Filho de Deus, aquele que trará salvação ao mundo. Maria, humilde e obediente, aceitou a missão com fé. José, um carpinteiro justo e comprometido em casamento, era noivo de Maria. Ele ficou confuso em saber que ela estava grávida, mas em um sonho um anjo o tranquilizou: não temas receber Maria como tua esposa, pois aquele que ela carrega foi concebido pelo Espírito Santo. O menino que vai nascer será chamado de Emanuel, que significa o Deus conosco. Naqueles dias, o imperador decretou que todos deveriam retornar às suas cidades de origem para um censo. José e Maria viajaram então até Belém, cidade dos seus ancestrais. E ao chegarem lá, porém encontraram todas as hospedagens cheias, sem lugar para ficar. Buscaram refúgio em um estábulo simples.
E foi ali, naquele estábulo, no silêncio da noite, que Maria deu luz ao menino prometido. Ele envolto em faixas e colocado numa manjedoura, um berço improvisado feito de palha. Ali estava o Filho de Deus. O Filho de Deus veio ao mundo de forma humilde, longe dos palácios, longe das riquezas. Nas proximidades, pastores cuidavam dos seus rebanhos, quando um anjo apareceu a eles, iluminando a escuridão desértica. Não temais, disse o anjo, trago boas novas que encherão todos de grande alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu um Salvador, o Cristo, o Senhor. De repente, uma multidão de anjos surgiu louvando a Deus e proclamando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Os pastores partiram apressadamente para ver o que lhes fora anunciado. E lá encontraram então o bebê na manjedoura e contaram a Maria e José tudo o que tinham ouvido. E todos se maravilharam com as suas palavras. Enquanto isso, a estrela brilhante guiou os 3 magos vindo de terras distantes. E eles viajaram até Belém trazendo presentes para o menino rei. Ouro, para simbolizar realeza, incenso, representando a divindade, e mirra, prefigurando o sacrifício que aquele menino faria um dia. Eles se ajoelharam diante do menino, reconhecendo nele o rei prometido. Assim, o nascimento de Jesus foi um marco silencioso, mas profundo em um mundo que aguardava a esperança. Ele não veio com pompa, mas com simplicidade para trazer à luz a escuridão e salvação a todos os povos. E essa é uma linda história, uma linda e maravilhosa verdade. Mas essa linda história também está cheia de surpresas, porque deixou muita gente assustada. Você, quando lê essa história no livro de Lucas, lá no capítulo 1, no verso 13, você vai ver um homem chamado Zacarias, que ficou com medo quando o anjo apareceu. Lá em Lucas capítulo 1, verso 30, você vê também Maria, que quase congelou de medo, quando o anjo disse o que ela faria, o que aconteceria com ela. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, José então nem se fala. E os pastores do campo, diz Lucas capítulo 2, verso 20, que eles também tremeram na base. O ponto é que o inesperado, ele tem o poder de bagunçar a nossa cabeça e nos encher de medo. José estava vivendo um sonho perfeito, noivo da mulher que ele amava, planejando o futuro, planejando se casar, até descobrir que a sua noiva Maria estava grávida. Nesse momento tudo desabou. O medo tomou conta da sua alma, mas calma, porque há propósito nisso. Eu quero pensar com você nessa noite, tirar algumas lições práticas dessa história, porque o que Deus fez na vida de José pode ensinar muita coisa para você nessa noite, para mim nessa noite. E aqui estão algumas verdades, 3 verdades para ser mais exato. Primeira verdade: não tenha medo quando tudo parecer confuso. Tem coisa confusa na sua vida hoje? Tem uma confusão acontecendo? Então a primeira palavra de Deus para você nessa noite é: não tenha medo quando tudo parece confuso. Porque José, ele achou que Maria tinha sido infiel. E quem é que não pensaria o mesmo? Quem de nós aqui pode condenar José por ter pensado que sua noiva tinha o traído? Só que ele estava tirando conclusões erradas,
porque não entendia o que estava realmente acontecendo. Ei, isso acontece com a gente, porque muitas vezes a gente julga mal as situações e julga mal as pessoas. Quantas vezes já pensamos errado sobre os outros e ficamos, às vezes, frustrados sem o motivo real? Foi por isso que Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, verso 21, não julguem para que vocês não sejam julgados. Enquanto José sofria, Deus já tinha um plano maravilhoso para ele. Quantas vezes nós ficamos achando que tudo acabou, enquanto Deus está preparando algo incrível? Ei, às vezes estamos achando que este problema acabou com a nossa vida, mas é Deus preparando algo incrível para você. Porque a gente só vê o problema, mas Deus vê a solução lá na frente. José, ele só via a tragédia, mas Deus estava cumprindo uma profecia incrível que foi dito lá em Isaías, capítulo 7, verso 14. José achava que Maria tinha falhado, mas ela estava sendo parte de um plano divino. Talvez você ache nessa noite que alguém falhou com você. Sua esposa falhou com você, seu marido falhou com você, seus filhos falharam com você, o governo falhou com você, não sei, sua igreja, seu pastor, mas entenda que tudo está dentro do plano divino. Ei, nada sai do controle de Deus. José não entendia os fatos por completo. Não entendia. O que parecia o fim, o que parecia ser o fim do mundo para ele, na verdade, era o começo do maior milagre da história. Às vezes julgamos os outros sem saber o que Deus está fazendo por trás das cortinas. Sem conhecer o plano de Deus, às vezes julgamos as pessoas. Por isso, a primeira palavra nessa noite para você é: não tenha medo quando tudo parecer confuso. Deus está trabalhando para que o plano dele se cumpra na sua vida. Mas eu aprendo uma segunda coisa com essa história. A segunda coisa que eu aprendo é que nós não devemos ter medo do que os outros vão pensar. Não tenha medo do que os outros vão pensar. E sabe o que é mais incrível em José? É que ele poderia ter se protegido e exposto publicamente Maria, mas ele escolheu o caminho do amor e da compaixão. Ele podia ter dito para toda a sociedade: olha, não é meu filho, não tenho nada a ver com isso, e exposto Maria. Mas José protegeu Maria, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Ele não queria humilhá-la, mesmo achando que ela tinha errado, porque é isso que o amor faz. Mas o medo da opinião pública quase atrapalhou. E quantas vezes nós deixamos de fazer o que é certo, porque nós estamos preocupados com o que os outros vão pensar. Se José tivesse abandonado Maria, ele teria perdido o melhor presente de Deus. Às vezes, o medo da opinião alheia nos faz perder oportunidades incríveis. E a Bíblia diz que mais importa agradar a Deus do que agradar a outras pessoas. A multidão nem sempre está certa, pelo contrário, na maioria das vezes a multidão está errada, porque essa história de que a voz do povo, a voz de Deus, não é verdade. Então, na segunda palavra para você nessa noite, é para você não ter medo do que as pessoas vão pensar de você. Preocupe-se apenas com aquilo que Deus pensa de você. Mas olhando para essa história, eu aprendo uma terceira verdade. É não ter medo quando a nossa mente tiver uma bagunça. Quando sua mente tiver uma bagunça, sem entender o que está acontecendo,
sem compreender os problemas que estão batendo na sua porta, a palavra de Deus é: calma, não tenha medo. José estava atormentado com aquela situação. Sua noiva, um dia de manhã, aparece dizendo: estou grávida. E a cabeça dele deveria estar cheia de perguntas e suposições, porque a Bíblia deixa bem claro que eles não tinham tido relações sexuais. Então ele tinha absoluta certeza que não era filho dele. E se não parasse por aí, ela teve coragem ainda de dizer que fica tranquilo, não é de homem nenhum não, é do Espírito Santo de Deus. Aí que bagunçou o negócio mesmo. Imagina só, chega a sua noiva, diz: amor, eu tenho 2 notícias para você, maravilhosas. A primeira é que nós fomos agraciados por Deus. Deus nos deu um grande presente. E aí é óbvio que você vai dizer: puxa, que bom, glória a Deus por isso. Deus é bom em todo o tempo. E qual é a segunda? A segunda é que eu estou grávida do Espírito Santo, não é seu, fica tranquilo que é do Espírito Santo, então vai ser bênção. O que você faria de verdade? Só lembre que existe Lei Maria da Penha. Então, antes de você pensar e responder, lembre-se desse pequeno detalhe, que uma banda na esposa daria uma grande cadeia para você. Eu fico imaginando a mente de José. Porque problemas roubam a nossa paz. Assim como José, muitas vezes nós ficamos sem dormir, sem conseguir pensar direito, remoendo coisas na nossa cabeça, porque não entendemos por que nós estamos passando por aquilo ali. A ansiedade de José era desnecessária, ainda que fosse compreensível, mas era desnecessária. E assim como José, é a maioria das nossas ansiedades desnecessárias. Porque o que parece ser o fim de tudo é, na verdade, o começo de uma grande salvação. Foi assim com José. Jesus, o Salvador, estava chegando. A salvação para a humanidade estava chegando. A esperança para a humanidade estava chegando. A luz para as trevas estava chegando. Emanuel, o Deus conosco, estaria chegando. Então a verdade era bem diferente do que José imaginava. Totalmente diferente. O que parecia uma tragédia na vida de Maria, a tornou bendita entre as mulheres. O que parecia um escândalo para José e para sua família, transformou-se na história de esperança para a humanidade. Por isso que nessa noite, se você entrou aqui com a cabeça bagunçada, cheio de dúvidas, cheio de perguntas, sem entender o que está acontecendo, a terceira palavra para você nessa noite é: não tenha medo quando a sua cabeça estiver bagunçada, porque eu estou planejando tudo, e no final você vai ver que tudo vai dar certo. É Deus transformando sua história. É Deus transformando a história daqueles que estão à sua volta. É Deus cuidando de você em cada detalhe. É Deus cuidando da sua família em cada momento. E eu concluo perguntando para você se você está com medo. Talvez Deus queira te dizer a mesma coisa que disse a José. Fica tranquilo. Não tenha medo. Eu estou no controle de todas as coisas. Deus, Ele tem o controle de tudo, mesmo quando a gente não entende. Por isso eu convido você a entregar a sua ansiedade para Ele. Confiar que Ele está trabalhando em algo maior na sua vida. E assim como José, o desafio nessa noite é você trocar o medo pela fé. Trocar o medo pela certeza
daquilo que você não está vendo, mas que você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Porque a mensagem do nascimento de Jesus é justamente essa. Deus veio até nós para nos dar esperança e nos livrar do medo. Então, respire fundo, confie nesse plano e siga em frente. Mesmo que você não esteja entendendo nada por causa desse problema que você está passando. Mas o plano de Deus, no final, vai dar tudo certo. Pelo simples fato dele ser o Yeshua, o Deus conosco. E se precisar, é só chamar. É só orar.